Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou fazer um tour pelo orquidário para poder mostrar para vocês o que eu fiz com as plantas. Eu fiz uma organização diferente, né? Separei algumas delas, coloquei juntas, enfim, fiz alguns replantes aí também. E eu decidi gravar esse vídeo para estar mostrando para vocês como que tá tudo, né? Como que foi a mudança que eu fiz, para vocês estarem por dentro de tudo, do desenvolvimento delas, né? De todas as mudanças que eu faço e também passar algumas dicas aleatórias em relação ao cultivo das orquídeas, porque esses vídeos de tour pelo orquidário eu gosto de fazer porque eu consigo, né, passar várias dicas diferentes para vocês e que às vezes eu não consigo passar em um vídeo específico. Por exemplo, quando eu vou fazer um vídeo de replante, eu falo só sobre aquilo. Quando eu vou fazer um vídeo sobre luminosidade, eu falo só sobre aquilo. Agora, nesses tours, eu consigo dar dicas diferentes, né, de situações diferentes no mesmo vídeo. Então, eu espero que vocês gostem, né? Já vai curtindo o vídeo aí, compartilhando com seus amigos e se inscrevendo no canal e assiste até o final, porque aqui pode estar a resposta para a dúvida que você tem em alguma planta aí que você está cultivando e alguma planta que está tendo problema, né? Então, sem tanta enrolação, bora pro vídeo de hoje. Vamos ver como que estão essas plantas, né? Qual que foi a diferença e a mudança que eu fiz no orquidário. Então vamos lá, gente, ó, antes de eu mostrar lá dentro como que tá a mudança que eu fiz e tudo mais, vamos ver as plantas que estão de fora, né, o desenvolvimento delas e tudo mais, e aí a gente vai pra lá e eu mostro tudinho e passo algumas dicas também, vou explicar certinho algumas coisas aí também em relação à luminosidade, tá? Quais orquídeas que a gente coloca no sombrite de 70, quais a gente coloca no de 50, então vai ser um vídeo bem legal. Vamos começar pela Renanthera, que tá com a haste floral, olha só que legal, logo logo já vai estar abrindo as florzinhas, olha o tamanho dessa haste, gente. A primeira floração dela comigo. E a Arachnis, né, que tá louca da floração, ela não para nunca. Essa haste aqui é uma haste antiga, essa aqui também, ó. Tá vendo? Aquela ali já tá amarelando, que caiu as florzinhas. E aquelas duas lá de cima, tá vendo? Aquelas duas da ponta, que estão grandonas, elas estão desenvolvendo os botões agora, ó. Então, ela vai florescer com duas hastes florais agora. E tá saindo mais um ali no pezinho. Eu não sei se vai dar pra ver no vídeo. Tá vendo aqui, ó? Tá saindo mais uma haste. Então, assim, ela não para mais de florir. Inclusive, depois eu tenho que colocar um tronco ali pra ela não quebrar, né? Porque se ela continuar subindo pra cima assim, que ela vai continuar, ela vai acabar quebrando. Então, eu tenho que colocar um tronco segurando ela ali pra cima também, né? A orquídea bambu tá ali se desenvolvendo, mas tem tanta diferença não. Vamos vir aqui para os dendróbions do estresse hídrico, que também estão aqui, ó, já começou a querer pegar um pouquinho de sombra neles, né? Mas até agora praticamente eles estavam no sol pleno aí, né? O vaso tá até um pouco quente e é isso, ó. Vocês podem perceber que não queimou as folhinhas, tá vendo? Então, quando você cultiva uma planta no sombrite de 50 e às vezes tem que fazer o estresse hídrico e colocar no sol pleno, não acontece de queimar, porque a planta já estava acostumada com o sol mais quente. Por isso que eu falo, dendróbium, principalmente os de estresse hídrico, coloca no sombrite de 50 com o máximo de sol possível, porque quando vocês forem fazer esse processo para eles florescer, não vai danificar muito a planta, não vai queimar as folhas, né? E fica mais fácil aí para vocês, tá bom? O Grammatophyllum speciosum tá se desenvolvendo super bem, para quem não conhece, quem tá chegando aí no canal agora, né? Esse aqui é considerado a maior orquídea do mundo, né? Essa aqui até hoje não floresceu, mas a gente estamos aqui aguardando, ansiosos, né, pela floração dele. Ó, ele tá no carvão, se desenvolvendo super bem. Olha só o enraizamento, gente, que legal que tá o enraizamento desse Grammatophyllum. Olha só. Ele tá muito bem, né? Depois que eu tirei ele lá do sol quente o dia inteiro, vocês podem ver que no lugar que ele tá agora, não é sol 24 horas por dia, né? O sol aqui pega até mais ou menos nesse horário e aí já começa, né, uma sombra aí pra ele. Então depois que eu tirei ele do sol pleno, ele parou de amarelar e cair as folhas, né? Ele continua no sol pleno, né? Mas só por algum período do dia, não é o dia inteiro, né? Porque ele ficava naquele cantinho ali, ó. E aí ali era sol praticamente o dia todo, só quando o sol se punha, né, que sumia, que ele ficava na sombra. Agora, nesse local novo que eu coloquei ele, já tem um período maior aí, né, de sombra para ele, e ele parou de amarelar as folhas, parou de cair e tá se desenvolvendo super bem, né.
Agora vamos aguardar a floração dele. Enfim, as plantas aqui de fora que eu queria mostrar são essas. Vamos entrar aqui agora pelo orquidário. Eu coloquei o Dendrobium Aphyllum naquele tronco, vocês podem ver, porque ele já está quase começando, né, no período de floração dele, até porque já está caindo as folhas e logo logo ele já vai começar a emitir, né, e os botões, né, para poder florescer. Então coloquei ele nesse lugar, porque quando a gente entra no orquidário já dá de cara com ele, né? Pensa essa planta florida ali naquele tronco, vai ficar perfeito, né? Inclusive quando florescer eu vou mostrar para vocês. Aqui tá o Anosmum que eu amarrei os bulbos, tá vendo? Porque se a gente não amarra, principalmente quando eles estão muito grandes, eles quebram, tá? Ó, eu coloco um arame e amarro para não quebrar, porque senão faz igual fez, ó, com esse bulbo antigo aqui, tá vendo? Que eu não sabia disso, né? Simplesmente deixei, aí ele pesa e acaba quebrando. Principalmente quando ele tá com os botões formando, né? Que dá um peso a mais. Então, se você tiver aí um Dendrobium anosmum que tá muito grande, amarra o bulbo para não quebrar, tá? Deixa eu mostrar para vocês a bifrenária que a gente fez o replante aqui no canal. Tá bem legal também. Logo, logo ela já vai estar florindo, né? Esse Dendrobium tá florindo até hoje. Inclusive tá saindo uma haste nova. Olha a braçávula, gente. Bifurcou a haste floral. Primeira vez que acontece com braçávula, né? De bifurcar a haste floral aqui comigo. Tá saindo outra hastezinha ali. Eu acho muito legal essa planta. E olha só o enraizamento dela. Ela já tomou conta de todo o substrato, agora ela já tá enraizando por fora, tá vendo? Mas enfim, nesse cantinho era isso que eu queria mostrar pra vocês. Agora vamos lá. Aqui eu coloquei as vandas, né? Coloquei todas juntas no mesmo espaço aí para elas estarem se desenvolvendo. Uma dica muito legal. Qualquer planta que você tenha, qualquer orquídea que você tenha, que precise de mais umidade, optem por colocar elas mais próximas de uma parede ou algo do tipo, porque a parede ajuda a manter uma umidade por um pouco mais de tempo. Porque, por exemplo, nesse local que eu coloquei elas agora, né, elas conseguem captar mais umidade ambiente, a umidade aqui do ambiente que elas estão agora se mantém por um pouco mais de tempo. Porque assim, gente, ó, elas ficavam praticamente nesse local. Então, como é um lugar todo aberto, que passa ventilação por todos os cantos... Deixa eu ver se dá para tampar essa... Deu. Que passa ventilação por todos os cantos, né? Essa ventilação que passa não permite que a umidade do ambiente se mantenha por muito tempo, né? Então, nesse lugar que eu estou mostrando para vocês, a umidade não fica por tanto tempo. Já nesse cantinho aqui, consegue, né, absorver e manter uma certa umidade por um pouquinho mais de tempo, e isso, às vezes, uma coisinha mínima, né, que a gente acha que nem faz diferença, para as plantas faz uma diferença enorme. E a gente consegue perceber isso pelas raízes. Vocês podem ver, ó, que essas raizinhas aqui dessas estão indo tudo em direção, né, à parede aqui. Por que elas estão indo em direção? Porque elas procuram a umidade do ambiente, elas vão para o lugar que tem mais umidade, né, para poder captar essa umidade e conseguir se desenvolver. Então vocês podem ver que todas elas, ó, aquelas ali essa aqui, ó, tá com a raiz grandona para lá, essa outra também tá indo para lá, tá vendo? Então elas buscam essa umidade do ambiente, e até porque também eu coloquei várias plantinhas no chão e isso ajuda muito, né, a manter mais essa umidade. Então as minhas plantas que precisam de mais regas, de mais umidade, de mais água, elas sempre ficam nessas beiradas, né? Nesses cantos onde tem uma parede ou algo do tipo, para não ter ventilação demais e a ventilação não tirar muito rápido a umidade do ambiente. Vocês podem ver que até as mini micro, que eu vou mostrar para vocês agorinha, estão perto da parede, né? Então já fica a dica aí para vocês. Plantas que não gostam de tanta umidade, coloca numa parte mais aberta, assim, porque aí a ventilação não vai permitir que fique muito úmido. E plantas que gostam de mais umidade, coloca num lugar que tem uma parede, tá? Aí estão elas aqui, né? Coloquei as rincostiles aqui, as outras vandas tudo. Essa aqui, inclusive, que a gente replantou aqui no canal, ó, tá saindo raizinha nova e tá com a haste floral. Vamos ver se essa haste vai vingar, né? Eu espero que pelo menos uma florzinha abra aí pra gente tá vendo, né? Porque é uma planta que eu não tava, juro pra vocês, eu não tava esperando de forma alguma essa orquídea florescer por agora. Porque tava sem raiz nenhuma, agora que ela tá saindo as raizinhas novas, né? E ela decidiu aí, sozinha ela decidiu florescer e vamos deixar pra ver, né? Coloquei aquela vandinha que a gente fez o replante no canal, tá vendo? Nesse lugar também. Essa outra, gente, é aquela vanda, eu não filmei o replante dessa não, mas... é aquela vanda que ficava
nesse lugar aqui, ó, que tava naquele vasinho de plástico. Até que eu mostrei no vídeo do replante daquela Wanda no cachepô, mostrei ela pra vocês. Aquela que passou por alguns problemas aí, por alguns perrengues, né? Então eu decidi replantar ela, coloquei ela do mesmo jeito que a gente replantou aquela ali, no cachepô do mesmo jeito, só que já vai uma dica legal também, ó. Como ela tava muito caneluda, eu peguei uma outra muda de Wanda e plantei junto, porque a gente olhando assim, ó, ela não fica tão feia, tá vendo? Que essa da frente tampa aquela canela seca que tava nela lá de trás. E eu acho que fica bem melhor aí, né? O jeito que ficou a planta fica bem mais bonito aí, né? A estética que ficou aí, o plantio. E assim, são diferentes, tá? Essa aqui é uma Wanda híbrida, essa aqui é uma Wanda tricolor. Mas sempre que vocês quiserem plantar orquídeas assim, juntas, tem que ser do mesmo gênero, né? Vamos dizer assim, tem que ser plantas que precisam da mesma luminosidade, da mesma umidade, né? Plantas que têm o mesmo cultivo, porque se você pega uma planta diferente da outra e planta junta, né? Só uma delas que vai se desenvolver. Então, nesse caso, por mais que são plantas de espécies diferentes, as duas são Wandas, as duas precisam de bastante sol e as duas precisam de bastante umidade para se desenvolver, então não vai ter problema, tá? Então fica a dica aí, vocês podem colocar as Wandas juntas em um vaso, pode colocar Cattleyas juntas em um vaso, Phalaenopsis também, né? Então qualquer orquídea que tenha o cultivo igual, você pode juntar, se você quiser ir em um vasinho que dá certo, ela vai se desenvolver, né? Aqui ficou o Angraecum, a gente vai ter que replantar ele logo logo, né? Mas eu já coloquei ele nesse lugarzinho aí, para ele já estar no cantinho dele. Nesse canto eu separei, né, algumas orquídeas que estavam aqui, sabe aquelas plantas que estavam tampando um pouco a passagem, que ficava uma coisa meio apertada? Coloquei tudo nesse canto de cá, né? Olha só, tanto que ficou legal. Algumas Phalaenopsis, ó. Inclusive essa tá com a haste floral desenvolvendo, olha que legal. A haste floral dela, né? Então ficaram essas plantas aqui nesse lugar, né? Aqueles bulbos de Celogine que a gente plantou aqui no canal, olha só os brotinhos. Staniopia, ó, essa aqui tá bem bonitinha também. E aí, pessoal, coloquei aquele Cymbidium que a gente replantou também nesse lugar, ó, ficou bem legal. Inclusive ele já tá saindo uns brotos, olha só que legal. Tá vendo? Já tá desenvolvendo brotos novos aí, né? Coloquei ele. E as Cattleyas eu fiz uma terceira, né? Uma terceira fileira delas nesse lugar aqui, para poder ficar melhor, até pra gente ver. Tá vendo que ficou até legal? Aí ficou bem melhor aí a imagem delas. E também eu decidi fazer isso para poder melhorar aí o jeito, né, de filmar, de eu mostrar para vocês os resultados, né? E também para eu poder ver o que está acontecendo, se a planta está se desenvolvendo bem, né? Porque se a gente coloca tudo junto, amontoada num canto, não funciona. Já vai uma dica legal aí. Nunca coloquem as suas orquídeas uma em cima da outra, uma encostada demais na outra, tá? Tenta colocar mais longe, porque se vocês juntam uma planta com a outra, tipo assim, eu pego essas Cattleyas, coloco tudo, isso aqui tudo, dessas 3 fileiras em uma só. Uma encostadinha na outra. Se a planta do meio adoece, as outras tudo vão estar contaminadas. Então, sempre é bom ter um espaço entre uma planta e outra e evitar que as folhas fiquem encostando demais uma na outra, tá? Porque se por acaso aqui uma planta que acontecer de adoecer, pegar algum fungo, alguma coisa, né, dificilmente as plantas do lado vão ser contaminadas. Então, sempre tem que ter uma distância, né, entre um vaso e outro, e também em relação à altura, tá? Sempre tem que ter uma altura legal, nunca pode estar muito próximo do chão, porque se começa a chover demais, né, e fica respingando aquela água que bate no chão e respinga no vaso, a planta pode ser contaminada por fungo, por bactéria, né? A planta pode acabar adoecendo. Então tomem bastante cuidado, sempre deixem em uma altura legal, mais ou menos uma altura de 1 metro já tá bom, tá? Do chão, para não ter esse problema de respingo de água da chuva, né, no chão, indo para o vaso da planta, e isso acabando por contaminar as suas orquídeas, tá? Então sempre deixem em uma altura legal, tá? Principalmente quem tem um orquidário na terra. Nesse cantinho aqui vocês podem ver que tem meio que uma graminha, né? Então isso aqui ela já consegue impedir aí muito de ficar respingando. Mas se fosse o chão igual é aqui, esse trieirinho aqui, né?
Se fosse desse jeito, respingaria mais. Então, as únicas orquídeas que vocês podem colocar no chão, né, próximo do chão, são plantas terrestres, tá? Orquídeas epífitas não. Orquídeas epífitas é melhor vocês evitarem de deixar muito perto para não ter esse problema de contaminação, tá? Aí a Schomburg, olha só, gente, o tamanho da haste dela. Eu vou ter até que abaixar ela mais, tá vendo? Gigante ela. Essa Cattleya aqui, ó, já acabou a floração, né? A gente vai ter que logo cortar a haste dela. Essa aqui, que é a BLC Chialin, também já tá danificada a flor, né? Já tá secando a floração dela. Mas essa aqui, em compensação, ainda tá perfeita, né? E vamos passar por ela mais uma vez, porque ela só floresce uma vez no ano. E quando ela floresce, a gente tem que aproveitar, né? Tá muito linda ela. Eu acho muito legal, eu não canso de ficar vendo ela. Mas enfim, já mostrei pra vocês um monte de vezes, vocês já devem estar falando assim, já tô cansado de ver essa planta, né? Nesse cantinho aqui, ficaram as mini micros do mesmo jeito que estavam, não mexi nelas. O Platycerium aqui, né, o chifre de veado também continua aqui. O Dendrobium Chrysotoxum, eu coloquei nesse canto que tem um pouco mais de umidade para ele poder se desenvolver bem, porque como eu replantei ele recentemente, não dá para fazer o estresse hídrico, tá? Porque ele... agora que está se recuperando, agora que ele está emitindo raízes novas, né? Então a gente tem que dar o tempo da planta se recuperar e se enraizar, estabilizar no vaso para depois a gente entrar com o processo do estresse hídrico. Então esse Dendrobium, ele só vai sofrer o estresse hídrico o ano que vem. Esse ano eu só quero que ele se desenvolva, brote e enraize. Inclusive, ele não está decepcionando na parte das raízes, né? Tá muito legal aí, ó. E aí, por enquanto, ele vai ficando nesse cantinho, depois eu coloco lá no de 50 e pronto, tá? Falando sobre luminosidade, bem rápido, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, já estamos terminando, tá? Depois os outros falam que eu converso demais, né? Mas converso mesmo, fazer o quê? Aqui a gente tem Phalaenopsis, Maxillaria, Oncidium, Bulbophyllum, mini micro, né, que são as mini e as micro, as Cattleyas, Denphal, todas essas plantas que eu falei para vocês aqui agora, né, todas essas orquídeas que estão aqui, elas ficam no sombrite de 70%, tá? Então, pode cultivar Cattleya junto com o Denphal, não tem problema, junto com o Phalaenopsis, junto com Staniopia, Celogine, né, Oncidium, Phalaenopsis, já falei, né, Maxillaria. Tem até uma bifrenária aqui, essa aqui é a taquide intrometida, tá? Porque aqui ela precisa de mais sol, mas enfim. Todas essas plantas aqui, vocês podem estar cultivando no sombreamento de 70%, tá? Igual falei pra vocês, o que vai mudar é que planta que precisa de mais umidade, próximo, né, da parede. Planta que não gosta de tanta umidade, num lugar mais aberto para ter ventilação e elas não ficarem com umidade excessiva nos vasos, tá? Então vocês podem observar, as Cattleyas ficam todas nesse canto, né, tudo aberto, então a ventilação passa por aqui e não deixa a umidade excessiva. Essas outras plantinhas, principalmente as Celogine, as Phalaenopsis, né, as mini e micros, todas elas ficam próximo da parede para poder ter um pouquinho mais de umidade por mais tempo e se desenvolverem bem, tá? Então, luminosidade, né, o sombreamento delas é tudo o mesmo, a mesma coisa. O que vai mudar, né, é o lugar que você vai colocar e a umidade que elas vão precisar, porque Cattleya, ela não gosta de água demais não, tá? E aí as Vandas, essas outras orquídeas, elas ficam tudo no de 50%. Essas aqui, como tem duas que eu replantei recentemente, eu tô deixando no de 70%, tá vendo? Mas pega sol praticamente o dia todo. Então elas ficam aqui no de 70%, só que quando já tiver tudo estabilizado e se desenvolvendo bem, eu vou tirar uma camada, porque na verdade são duas camadas do sombrite de 50, tá vendo? Então quando tiver tudo organizadinho, elas estiverem bem desenvolvidas, eu tiro uma camada, fica só o sombrite de 50 e elas vão se desenvolver e florescer, tá? Então, Brassávula, Dendrobium, Bifrenária, Vanda, são todas plantas do sombrite de 50. Essas outras aqui são tudo, né, do sombrite de 70% que elas vão desenvolver e florescer. Eu, particularmente, nunca tive problemas em relação à floração delas nessa luminosidade, né, que eu deixo elas. Então, pessoal, essas são as mudanças, né? Porque eu nunca deixo vocês de fora de tudo que eu faço aqui, então decidi mostrar tudo para vocês. Espero que vocês tenham gostado,
né, do vídeo de hoje. Aproveitei para trazer algumas dicas aleatórias aí, também espero ter ajudado vocês de alguma forma. Para terminar, nesse cantinho aqui, eu coloco as plantas que estão em recuperação, bulbo antigo, traseira de planta que às vezes a gente replanta, né, e muitas pessoas jogam fora. Eu sempre planto elas e coloco nesse cantinho. Inclusive, ó, tá vendo? Saindo brotinho novo naquela ali, essa outra aqui também tá, ó. Tá vendo? Então, nesse cantinho aqui só ficam essas, tá? Essas plantinhas meio que de recuperação mesmo. Aqui já ficou bem mais livre a mesa. Finalmente limpei essa mesa. Que nunca tá limpa. Mas enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Quem gostou, peço pra curtir, compartilhar, se inscrever aí no canal. E hoje eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu tô aqui de novo em mais um vídeo sobre o cultivo das orquídeas. Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários. Um beijão pra todo mundo, fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!